Está no ar o podcast LAPIX, Laboratório de Políticas Públicas, Informação e Comunicação em Saúde, um programa de extensão comunitária da UFRJ. Olá, seja bem-vindo ao LAPIX UFRJ. Aqui você ouvirá diversas histórias sobre SUS e sobre atenção primária à saúde. Eu sou Fabiane Muniz e juntamente comigo está a Cristiane Famer Rocha. No episódio de hoje falaremos sobre o tema Uma conversa sobre as práticas de promoção da saúde na atenção primária. E temos uma participação muito especial. Fernanda Mattioni, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, Fabiane, professora Cristiane também, e a todas, todes que em algum momento nos encontrarão por meio desse episódio. Agradeço muito o convite para participar desse momento aí e compartilhar um pouquinho dessas reflexões. Eu separei aqui um pouco do perfil da Fernanda, vou ler aqui a minha cola. A Fernanda é enfermeira e professora do curso de saúde coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É autora da tese Pelas Lentes de Michel Foucault, Reflexões sobre as Práticas de Promoção da Saúde na Atenção Primária, pesquisa que lhe concedeu o título de doutora em enfermagem em 2021. Além disso, é mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, desde 2010. Fernanda, para iniciarmos aqui nosso bate-papo, você pode contar um pouco da sua trajetória profissional até chegar no doutorado de enfermagem? Com certeza. Então, vou tentar resumir, né, porque foram algumas andanças. Eu me graduei em enfermagem na Universidade Federal de Santa Maria, fica aqui no centro do estado do Rio Grande do Sul, e já na graduação sempre fui muito próxima da atuação no Sistema Único de Saúde, né? Tive o privilégio de me formar numa universidade pública que priorizou o SUS como um cenário de práticas, como escola, então iniciei a minha trajetória nesse contexto. Depois, como você já falaste, né, fiz um mestrado, saí da graduação e fui fazer direto um mestrado em saúde pública, na Escola Nacional de Saúde Pública, muito por conta da excelência dessa escola, mas também pelos encantos do Rio de Janeiro, né, terrinha de vocês, e permaneci, então, no Rio por 2 anos, fazendo um mestrado, e em seguida eu fui aprovada num concurso na Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio Grande do Sul. Então retornei aí para o solo gaúcho, agora para a cidade de Porto Alegre, isso foi no ano de 2010. Comecei a atuar então na gestão estadual da atenção básica, da atenção primária em saúde. Em seguidinha, já no ano seguinte, eu prestei um concurso para o Grupo Hospitalar Conceição, e aí passei a conciliar também esses 2 trabalhos, então eu atuava também como enfermeira da atenção primária em saúde. E foi nesse cenário que eu permaneci por 13 anos, né, que me senti muito convocada assim, a olhar para essa temática, né, para a promoção da saúde. Então, lá pelo ano de 2018, foi 2018, né? Conheci a professora Cristiane Famer e aí me senti convidada, então, a retornar aos estudos acadêmicos, né? E adentrar pelos estudos da promoção da saúde, né? No contexto do doutorado, aqui na Escola de Enfermagem e de Saúde Coletiva, né? Programa de pós-graduação em enfermagem, sob a orientação da professora Cristiane Famer, que está aqui conosco. Fernanda, muito bem-vinda. Agora, tu podia contar um pouco para a gente como é que foi essa experiência de pesquisar promoção da saúde na atenção primária em saúde? O que te levou a pesquisar isso? Quais foram os teus interesses e por que tu transformou isso no teu objeto de pesquisa? Então, como eu comentei anteriormente, já na graduação eu sempre me senti muito instigada a pensar processos mais amplos, né, que acabam influenciando na produção da saúde e no adoecimento. Então, já na graduação, assim, me interessava por essa temática. E aí, no mestrado, a promoção da saúde foi meu objeto de estudo. Então, a dissertação também foi sobre a promoção
mas vinculada com a perspectiva do direito à moradia, né, como um determinante social e como algo que interfere, né, na produção da saúde e do adoecimento. Então, pensando que ter direito a uma moradia digna significa promover a saúde das pessoas. Então, já no mestrado eu explorei esse objeto de estudo e acho que mais especificamente em relação ao doutorado, foi a partir das vivências na atenção primária, né? Nesse contexto de atuação como enfermeira de atenção primária, algo que me inquietava muito era pensar que o nosso trabalho ele teria que ser muito além do que simplesmente, né, atuar na cura depois que a doença já aconteceu. E também muito além de atuar apenas na prevenção, né? A prevenção é importante, a gente precisa atuar, né, de uma forma mais diretiva para determinadas doenças, mas, de um modo geral, o que vai melhorar a saúde da população, vai reduzir as iniquidades, são ações mais amplas, né, que interfiram nos determinantes sociais. E aí, nessa prática cotidiana da atenção primária, como enfermeira, me sentia muitas vezes frustrada por a gente estar fazendo muito, trabalhando muito, mas, ao mesmo tempo, a saúde da população não estar melhorando porque necessitavam ações mais amplas. E aí me senti convidada, então, a pensar no que era possível fazer naquele cenário, porque a promoção da saúde ela vai muito além, né? Ela tem muitos cenários, muitos espaços que se pode intervir, que se podem propor práticas, ações, estratégias, mas esse foi o cenário, o meu cenário, né? Então eu me propus a olhar para esse lugar e pensar, bom, o que se pode fazer aqui em termos de promoção da saúde que seja além, né, do que a gente já está fazendo. Então, um pouco isso, assim, que me convidou a estudar a promoção na atenção primária em saúde. Fernanda, e no título da sua tese de doutorado tem o nome do Michel Foucault, né? Pelas lentes de Michel Foucault, reflexões sobre as práticas de promoção da saúde na atenção primária. Quais foram os principais conceitos de Foucault que você utilizou na sua tese? Então, eu acho que a primeira coisa que eu preciso dizer é que a responsável por esse senhor careca chamado Michel Foucault estar no título da minha tese é a professora Cristiane Famer, né, uma grande estudiosa de Michel Foucault, uma grande conhecedora. Então, inicialmente, assim, fui convidada a ter contato com esse autor e me senti que ele tinha muito a contribuir com esse objeto de estudo. E a partir das construções que foram sendo feitas, a tese acabou se configurando de um modo que eu utilizei as teorizações Foucaultianas, né, os conceitos Foucaultianos, de duas maneiras. Uma maneira foi metodológica, então ele me foi útil, né, me ofereceu ferramentas metodológicas para pensar e desenvolver, né, as análises. Eu me inspirei no método genealógico de Michel Foucault, né? É um método que Foucault vai beber lá de Nietzsche, né, para sustentar a forma de desenvolver essa metodologia de estudo, que, muito resumidamente, prevê que a gente olhe para a história, para os processos históricos, e nesses processos históricos a gente busque as proveniências, né? Ou seja, as condições de possibilidade que fizeram com que algo pudesse acontecer ou que determinada prática pudesse acontecer. E também as emergências, que é aquele ponto em que a correlação de forças, né, as tensões, né, aqueles poderes que estão ali em tensões fazem com que aquilo ecloda, que aquilo aconteça, né? Então, para o meu objeto de estudo, eu fui buscar o que fez com que, né, quais as condições de possibilidades ao longo da história, até porque é um serviço de saúde, o cenário de estudo é um serviço de saúde bastante antigo, tem mais de 30 anos, é pré-SUS, inclusive. O que fez, né, ao longo de todos esses anos, tornar possível essa configuração atual das práticas de promoção da saúde nesse cenário. Então, metodologicamente, foi assim que eu usei o Foucault. Em termos de conceitos, acho que os principais conceitos que me ajudaram, que eles vão aparecer ali, né, inclusive nos artigos
E acho que vale dizer, né, que toda a tese ela foi estruturada no formato de artigos e está totalmente publicada. Então, é fácil de ter acesso à tese e não é preciso ler ela como um todo, né? É possível ler ela em partes e as partes se conectam. Mas os principais conceitos, então, são os conceitos de biopolítica e governamentalidade, né? Pensando que a promoção da saúde ela se configura como uma estratégia biopolítica que, de acordo com Foucault, né, são ações em nível de Estado e de outras organizações também que pretendem fazer a população viver, né? Mas também outros conceitos que foram utilizados foram a resistência e a contraconduta, e também a bionecropolítica, que não é um conceito Foucaultiano unicamente, né? Ele vai se estruturar a partir de Foucault, mas ele também se estrutura a partir do Mbembe, que vai falar da necropolítica. E aí eu acho que eu posso explicar um pouquinho melhor, assim, quando eu falar dos resultados, acho que vai ter uma pergunta sobre resultados, e aí eu posso colocar aí esses conceitos, como é que eu utilizei eles. Fernanda, uma das coisas muito importantes que a gente tem no trabalho da atenção primária em saúde são as equipes, né? Ou seja, certamente quem faz a atenção primária hoje em saúde no país são as equipes de saúde da família, são as equipes médicos, enfermeiros, técnicos. Como é que a gente pode fazer a promoção da saúde a partir dessas equipes? Ou seja, qual é a função, né, a importância das equipes hoje para fortalecimento da promoção da saúde? Então, muito boa essa pergunta, assim, eu acho que é algo que é necessário debater de forma bastante intensa e exaustiva, né, a gente retomar esse debate, porque o processo de trabalho das equipes de saúde da família, ele foi se modificando ao longo dos anos, né, daquela configuração inicial lá de 2006, o BSF antes ainda, né, depois a estratégia em 2006, tinha a promoção da saúde, a promoção tinha um espaço maior, um espaço de maior destaque, as equipes tinham mais essa característica, né, de atuar no território, junto com as populações, pensando, né, ali as condições de vida que estão colocadas nesses territórios. E acho que aqui é importante, né, destacar que as equipes de estratégia de saúde da família ou outra configuração da atenção primária, elas são privilegiadas para trabalhar a promoção da saúde, porque elas estão ali dentro do território, né? Então, elas estão inseridas no contexto em que as pessoas vivem, né? Essas equipes, elas têm a capacidade de observar esse território, né? Como é que são as condições ambientais, como é que são as condições de moradia, como é que são as configurações de dinâmicas, né? Se tem conflitos, se tem violência, enfim. Então, são trabalhadores que se inserem no contexto de vida das pessoas, né? Pensando assim nos determinantes sociais, né? Que o BUS definiu como as condições nas quais a vida transcorre, né? O território é onde a vida transcorre, o território de vida e de trabalho é onde a gente, né, passa praticamente toda a nossa vida. Então, estar em contato é um lugar privilegiado para que isso aconteça. Mas, para que se possa desenvolver um trabalho com essas comunidades, né, com essas pessoas, é preciso que os processos de trabalho contemplem esse espaço, né? Que essas equipes sejam incentivadas a poder desenvolver essas ações, né, de problematização junto com as comunidades, que essas equipes estejam bem dimensionadas, né, com todos os profissionais, que os trabalhadores tenham um vínculo de trabalho que não seja precário, e é o que a gente tem visto, né, principalmente depois da lei das terceirizações lá de 2017, que os profissionais cada vez mais são contratados por vínculos precários, e aí por isso também não permanecem muito tempo, então isso fere, né, a lógica da longitudinalidade, das pessoas poderem ficar mais tempo acompanhando esses territórios. Resumidamente, assim, tem uma potência enorme, mas precisa ter vontade política dos gestores, né, para que a promoção da saúde ela ocupe um lugar de destaque no processo de trabalho dessas equipes, possibilitando que essas equipes promovam, né, espaços de discussão, enfim, buscando, né, melhorar os ambientes de vida. Fernanda, você já comentou um pouco sobre os desafios das equipes de saúde da família, mas você pode falar propriamente dos desafios enfrentados na implementação das ações de promoção da saúde na atenção primária? Com certeza. Acho que essa é um
É uma fala que não se esgota nunca, né? E é muito difícil não falar dos desafios, porque acho que o cenário que a gente vive atualmente, né, traz muita força, assim, esses desafios, porque a gente sabe da potência da promoção da saúde na sua perspectiva ampliada, né? No sentido de poder promover, melhorar os espaços de vida nos territórios, né, promovendo qualidade de vida. E eu acho que assim os principais desafios hoje, para a gente colocar de uma forma mais objetiva, passam justamente por isso, assim, por ter equipes bem dimensionadas, equipes que tenham um processo de trabalho que valorize a promoção da saúde, que consiga fazer essa distinção conceitual entre promoção e prevenção, porque muitas vezes, né, acaba acontecendo essa confusão e aí se fala as equipes estão fazendo promoção da saúde, mas estão incidindo mais diretamente sobre uma doença específica. E isso não é ruim, aliás, a gente precisa fazer muita prevenção, né? Acho que é importante pontuar isso. Mas ter essa noção, assim, do que é promoção, né? De que forma a gente pode pensar estratégias mais ampliadas para olhar esse território, né? Então, eu acredito que esses sejam os principais desafios e também, aí pensando assim como uma possibilidade, né, não para a gente não colocar só desafios, a prática da educação permanente, né, para esses profissionais, visando, né, tanto qualificar, mas também cativar, né? Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, cativar os profissionais, valorizando as suas práticas também, né? Porque às vezes a gente fala tanto desse lugar, mas a atenção primária, o escopo do seu trabalho, ele foi sendo ampliado sobremaneira ao longo dos anos, né? Então, lá no início, quando a estratégia de saúde da família foi criada, as equipes tinham uma demanda de trabalho. E a partir do momento em que também, né, a população foi mudando, a carga de doenças foi mudando, as doenças que foram emergindo também foram aparecendo, e aí a gente teve a pandemia, né, que foi algo super desafiador para a atenção primária. Então, são equipes hoje que precisam lidar com muitas coisas, né? Antigamente não se faziam procedimentos, hoje, se pegar uma clínica da família, tudo que se faz ali dentro, né? E isso não é ruim, é bom, porque torna esse lugar resolutivo. Só que a gente não pode esquecer dessa função primeira, assim, que está lá no tripé da Constituição, né? Promoção, prevenção e reabilitação, está na Política Nacional da Atenção Básica, está na Política Nacional de Promoção da Saúde. Então, que a promoção da saúde tenha lugar nesse mundo, né, que se abriu para a atenção primária. E para isso a gente precisa ter financiamento adequado, né? A gente precisa ter um sistema único de saúde com financiamento adequado e que vai respingar lá na atenção primária, para ter equipes bem dimensionadas, para ter equipes contratadas com um vínculo que não seja precário, para ter processos de educação permanente que induzam essas equipes a pensar na promoção da saúde. Então, acho que um pouco isso, assim. Fernanda, como é que a promoção da saúde, os conceitos, os princípios, né, os valores da promoção podem fortalecer o trabalho da atenção primária em saúde, o trabalho das equipes na atenção primária em saúde? Boa pergunta. Eu acho que pensar nos princípios da promoção e pensar também naquilo que está previsto lá na Política Nacional de Promoção da Saúde, né, que tem como seu objetivo maior a redução das iniquidades, né, especialmente entre os grupos historicamente excluídos. Então, na medida em que esses princípios são resgatados, né, também a ideia da participação social, da solidariedade, né, da produção de territórios mais felizes, a felicidade está ali no texto da Política Nacional de Promoção da Saúde, né? Acho que resgata um pouquinho dessa perspectiva de produção de ambientes de vida mais saudáveis. Como é que a gente produz ambientes de vida mais saudáveis, né? Com construção de políticas capazes de favorecer isso. Como é que se constroem políticas, né? Historicamente não é esperando que elas aconteçam, é com mobilização, né? Com a comunidade pensando o seu lugar, pensando o seu espaço. E, bom, como é que isso vai impactar no trabalho das equipes?
na medida em que melhora o ambiente de vida, a saúde das pessoas melhora, automaticamente. As pessoas passam a adoecer menos, né? Tu passa a ter, tu tem um trabalho que vem antes e que é muito grande, é um trabalho, né, de muito tempo, por isso que demanda o vínculo longitudinal, mas que depois reduz o nível de agravos, né? Tu vai lidar com situações que não são situações tão graves ou tão também mobilizadoras, né? Como eu, quando era enfermeira de atenção primária, e fui no período, acho que num período bem difícil do nosso país, né? Que foi depois ali do golpe de 2016. A gente lidava com situações de muito sofrimento, das pessoas vivendo em situação de extrema pobreza. E aí a pessoa batendo ali na porta do acolhimento pedindo comida. E aí o que tu faz, né, como um profissional? Né? E tu sabe que isso vai impactar na vida daquela pessoa e que vai produzir adoecimento, seja de saúde mental, seja de uma má alimentação que vai ou produzir desnutrição, ou vai produzir obesidade por estar comendo alimento ultraprocessado, vai produzir doença crônica. Então, na medida em que a gente consegue ir trabalhar nas causas, a gente acaba, né, melhorando esses desfechos que são desfechos ruins e facilita o trabalho, né? Fernanda, como nós podemos tornar os usuários do SUS protagonistas no processo de promoção da saúde? Então, eu não sei se a gente consegue tornar os usuários protagonistas. Eu acho que a gente pode tentar estratégias, a gente pode, né, ter ideias. E eu costumo sempre dizer para os meus alunos assim, olha, gente, vocês são da geração nova e a gente vai ter que ser muito criativo, porque antigamente, lá na década de 80, né, por meio muito baseado, né, na pedagogia freiriana, existiram, né, os núcleos de base, o movimento sanitário reunia as pessoas, a igreja, né, as pastorais sociais reuniam as pessoas conversavam, pensavam, né, sobre o seu território, sobre a sua realidade, e a partir disso se mobilizavam. Hoje eu acho que a gente tem um cenário que é extremamente desafiador para pensar em como as pessoas serem tocadas, né, para pensar sobre a sua vida coletivamente. Porque o que a gente percebe é que as pessoas acabam pensando na sua vida individualmente, né, muito influenciadas pela lógica neoliberal, né, de eu, indivíduo, resolver os meus problemas, se eu sou bem-sucedido, o mérito é meu, se eu sou mal-sucedido, a culpa é minha, que é isso que o neoliberalismo bota na nossa cabeça, né? Mas eu acho que passa por isso, assim, as equipes, não só as equipes, acho que a universidade tem um papel muito importante, que bacana, né, que tem também essas produções de conteúdo, enfim, mas a gente tem que pensar em formas de chegar nos usuários e de conseguir resgatar essa dimensão coletiva, né? Foi no contexto da tese mesmo, eu fiz uma das coletas dos dados, eu entrevistei uma trabalhadora da APS e ela usou a frase assim, a gente faz grupos aqui e esses grupos eles não vão resolver todos os problemas, né? Eles não vão conseguir resolver os problemas sociais, mas no momento que as pessoas se juntam e começam a falar dos seus problemas, elas podem se identificar, elas começam a perceber, o problema da minha vizinha é o mesmo problema do meu, que é o problema do outro, né? Então, bom, a gente tem um problema em comum. Quem sabe se a gente, né, se juntar, a gente pode ir atrás de uma solução que seja uma solução coletiva e se juntando, a gente tenha mais força, né? Eu acho que é meio que por aí, assim, e eu acho que tem uma outra dimensão, né, uma outra política, que é a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, que nos traz elementos assim para pensar essa aproximação com o usuário, né, que é por meio da escuta, do diálogo, da amorosidade, né, porque às vezes o usuário não vai pensar como a gente, né, e é justamente com esse usuário que a gente precisa conversar. Então, acho que um pouco dessas estratégias, assim, para a gente pensar e tentar fazer alguma coisa, mas não necessariamente que a gente vai tornar o usuário protagonista. Fernanda, tu comentaste agora algumas questões da tua tese e eu vou retomar ela justamente para te perguntar assim, e que aprendizados ficaram da tua tese? Assim, tu fez essa pesquisa junto, né, a trabalhadores, mostrando, né, a potência ou digamos assim, as dificuldades, né, de fazer promoção da saúde no território. E eu imagino que algumas desses resultados servirão, né, não só serviram, mas servirão
para a gente repensar, né, o que é possível se fazer no âmbito da atenção primária para a gente fortalecer as ações de promoção. Então, assim, em linhas muito gerais, obviamente, né, alguns resultados que nos inspiram, que nos ajudam a pensar e qualificar as ações de promoção. Então, eu acho que um dos principais resultados, né, é que não existe uma única promoção. Isso é algo que as nossas referências já diziam, né, mas a gente, quando faz uma tese, vai lá para ver na prática mesmo, né, e isso se reflete no campo, né. Então, eu pesquisei e vieram, a partir da coleta de dados, uma série de práticas, algumas práticas mais alinhadas a essa perspectiva mais comportamental, né, outras práticas mais ampliadas, né, que se alinham, então, um pouco a essa perspectiva que a gente falou anteriormente, né, de oferecer a problematização para os usuários. Então, acho que a partir desse conjunto de dados, desses resultados, foi possível entender e visualizar que existem muitas promoções. Essas promoções, elas se colocam ali, né, nesse campo, elas se tensionam também, produzem saberes naquele contexto. E também, eu acho que a partir de uma perspectiva mais Foucaultiana, assim, foi possível identificar e perceber como a promoção vai se constituir como uma estratégia biopolítica, né? Que está a serviço de uma razão de Estado, que é um Estado governamental, e aí foi possível ver ao longo dos anos isso, o fato do serviço ter mais de 30 anos favoreceu, porque então foi possível olhar para o serviço e ao mesmo tempo para a história e entender o que foi acontecendo no país e como foi se refletindo lá naquele contexto. Então, lá na década de 80, né, essa perspectiva das comunidades mais mobilizadas, que a partir dessa mobilização construíram os serviços de saúde, as associações comunitárias, os centros comunitários, que são espaços de promoção da saúde. Inclusive no território, né, um dos territórios tinha uma piscina, enfim, então conseguiu a partir dessa mobilização, e não que a comunidade tenha feito sozinha, né? Ela se mobilizou para cobrar do Estado que aquilo fosse construído naquele território. Então, isso é um pouco da característica lá dos anos 80. E aí depois, essa modificação que vai acontecendo, né, a partir dos anos 2000, então com aquele boom das políticas públicas de saúde, né, muitas coisas acontecendo, e que o professor Silvio Galo vai dizer que nesse contexto começa a imperar no Brasil uma governamentalidade neoliberal democrática, e que isso se alinha à estratégia biopolítica de produzir vida, né, de por meio dessas políticas públicas produzir vida, porém sem romper com a lógica do capital, né? Então, não há uma mudança estrutural de sociedade que vá garantir que isso possa, né, se sedimentar e ser mantido. E aí a gente vai ter, infelizmente, ali em 2016, né, a partir de 2016, com as mudanças de governo, com as medidas de austeridade fiscal, né, uma série de medidas que vão impactar nessas políticas públicas, que vão significar um subdimensionamento das equipes de atenção primária, uma fragilização. Foi em 2017 que foi publicada a nova Política Nacional de Atenção Básica, que também, de alguma forma, ela fragiliza a promoção da saúde, né? E isso pode ser observado também ali no campo que foi estudado. E esse período, né, foi também definido pelo professor Silvio Galo como um período de governamentalidade neoliberal autoritária, ou seja, né, das medidas de austeridade, e que se caracterizou, principalmente ali no período pandêmico, né, então por um Estado que promovia ao mesmo tempo a biopolítica, mas também medidas necropolíticas na medida em que deixava populações específicas morrerem ou fazer essas populações morrerem quando elas ficam sem a presença do Estado, né, quando elas ficam abandonadas à própria sorte. Então, eu acho que um pouco isso, assim, que ficou. Ao mesmo tempo, me lembrei agora uma coisa importante, que mesmo nos momentos mais adversos, assim, mesmo diante, né, dessa promoção da saúde mais
conservadora, né, de abordagem comportamental, alinhada ao neoliberalismo, essas equipes protagonizam práticas de promoção que elas se colocam como resistências, como contracondutas, né? Então, mesmo nos cenários mais adversos, tem algumas práticas que estão ali, né, tensionando esse modelo neoliberal. E destaco também, acho que uma coisa que é importante destacar é que a presença de estudantes, de residentes, do fato desse campo ser cenário de ensino, né, é algo que faz com que essas práticas de resistência e contraconduta sejam favorecidas, porque o fato de esses estudantes estarem, né, propondo processos reflexivos, tensionando, acaba também tensionando as práticas mais conservadoras. Fernanda, eu ia perguntar sobre o resultado da sua pesquisa, mas acredito que já tenha contemplado aí na sua última resposta. E onde a gente pode encontrar a sua pesquisa? Está disponível? Sim. A tese na íntegra, né, ela está disponível no repositório da URGS, no Lume. E aí, pelo título, é bem fácil de encontrar. Eu acho que se digitar o título no Google é o primeiro item que aparece ali, o Lume da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também os artigos, né? Como eu falei antes, a tese está totalmente publicada no formato de artigo, são 2 revisões de escopo e 3 artigos de resultados. 2 dos artigos estão publicados na revista Ciência e Saúde Coletiva. E a parte metodológica foi publicada como um capítulo de livro, né, para descrever todo esse processo metodológico também. Legal você comentar da revista Ciência e Saúde Coletiva, que é um dos nossos parceiros aqui na UTICS Rio. Inclusive, eles usam também nosso espaço para gravar os podcasts. Bem legal. Ai, que bacana. A Ciência e Saúde Coletiva é a nossa grande referência, assim, de revista, né, para a área da saúde coletiva. Eu ia comentar que a Fernanda não disse, mas que também um dos artigos foi publicado no American Journal of Health Promotion, né, que é uma revista internacional super conceituada, e o artigo dela também foi considerado destaque, né, no nosso programa, justamente pela amplitude e possibilidade, né, de reflexão, não só no Brasil a respeito disso que a gente está falando, mas também no exterior, né. Fernanda, para terminar, assim, que mensagem tu nos daria, né, sobre a importância de pesquisar, de falar, de estudar a promoção da saúde? É um tema super difícil, né, para nós que trabalhamos cotidianamente com isso, mas a gente gostaria de ter mais gente pesquisando e estudando. Então, o que tu nos ajudaria a pensar sobre isso? Uma coisa que eu sempre que me vem assim quando a gente fala muito de um assunto, né? E olha, e a gente já está há quantos anos falando de promoção, né, Cris? E acho que é importante aqui registrar o meu agradecimento à professora Cristiane, que me desorientou durante me desorientou durante todo o doutorado. E por meio dessa desorientação, por que desorientação, né? Porque é um mundo de perguntas e é isso que faz a gente conseguir avançar, né, e se desconstruir. Então, tenho esse agradecimento. E agora minha parceira aí de docência e também de pensar novas possibilidades, né? Mas uma coisa assim que sempre me vem é uma fala do professor Facchini, um professor aqui do Rio Grande do Sul, de Pelotas, que ele diz que enquanto algo não está superado, a gente precisa pensar e estudar aquele objeto de estudo. E se a gente pensar que o objetivo principal, né, da Política Nacional de Promoção da Saúde é a redução de iniquidades, a gente tem muita coisa para fazer ainda. Então, a promoção da saúde tem um campo de atuação, né, espaços, cenários em que se pode incidir imensos. Então, a gente tem muitos cenários, para além da atenção primária. A atenção primária é um espaço privilegiado, porque é onde as equipes estão, enfim, onde as pessoas vivem. Mas a gente tem outros lugares, né, que a gente precisa fazer o advocacy pela saúde e pela promoção da saúde, né, nos espaços intersetoriais, então a gente colocar a pauta da saúde na frente. Então, a gente tem muitos cenários, muitas possibilidades, tanto para estudar, quanto para a gente mobilizar em prol da promoção da saúde, né. Agora, a gente tem cotidianamente aí circulando, né, no noticiário, enfim, as pautas
taxação das bebidas açucaradas, enfim, de conseguir de alguma forma, né, incidir sobre e controlar o uso dos ultraprocessados, que são produtos que adoecem as pessoas, né? Então, a gente tem muitas possibilidades, e mais do que ter essas possibilidades, a gente tem, acho que, o compromisso, a necessidade de olhar para isso, porque se a gente não olhar para isso, a gente não olha para as causas, né? E aí o sistema de saúde fica enxugando gelo, e tanto por uma perspectiva econômica, né, de economicidade, pensando, né, em muitos gastos com saúde, em muitos gastos com proteção social, mas principalmente para pensar, né, numa nação que seja saudável, que tenha qualidade de vida, que seja feliz, né, que não viva para trabalhar, né, que a gente não promova a vida, né, que não seja uma estratégia biopolítica para deixar a população saudável para gastar toda a sua vida trabalhando. Não é isso que a gente quer. Tá aí, né, a pauta da jornada 6x1 para reduzir, né, essa dinâmica de trabalho que é adoecedora também. Então, eu acho que é isso, assim, a gente poder sonhar que vai poder reduzir iniquidades, promover saúde, promover felicidade em diferentes cenários e ter um país mais feliz, mais alegre, mais saudável. Obrigada, Fernanda, pela sua participação. Obrigada, professora Cristiane. Obrigada a vocês, gurias, pelo convite, né, pela possibilidade de partilhar um pouco dessas reflexões aí, e esperamos que as pessoas se sintam convidadas, convocadas e sensibilizadas, né, para essa temática. Obrigada. Parabéns pela sua pesquisa também. Obrigada. Obrigada, Fernanda e Fábio, por também colocar esse tema em pauta, que é tão importante, que a gente tem tanta dificuldade, né, de promover mais saúde. Agradecemos também a todos que estão acompanhando o Lapix UFRJ. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, Lapix UFRJ, no Instagram e no YouTube. Tchau, tchau e até a próxima.